Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Tiago Destro. Queridos irmãos, é com grande alegria que iniciamos o ano de 2025, neste primeiro dia do ano que o Senhor nos concedeu graça de estarmos vivos para a sua glória. Como diz o Salmo 118 e verso 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Glória a Deus por iniciarmos o ano estudando, lendo e meditando na palavra do Senhor. Este ano de 2025 inicia-se com o trimestre das lições bíblicas editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que completa 85 anos de fundação neste ano. E no primeiro trimestre, para a classe dos adultos, propõe o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares, que é presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e presidente das Assembleias de Deus na cidade de Jundiaí. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro e vamos meditar no tema semanal proposto, que é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Para esta quarta-feira, os editores propuseram o título O apóstolo Paulo foi chamado para defender o Evangelho. O apóstolo Paulo foi chamado para defender o Evangelho. E é interessante o tema proposto, porque alguém poderá dizer, mas o Evangelho necessita de defesa? Não é o Evangelho a própria defesa? Bem, aqui está a se falar da defesa do Evangelho puro contra as invenções e distorções das heresias. Na verdade, estamos a falar da apologética. O texto proposto encontra-se em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 e versículo 16. Façamos a leitura a partir do versículo 15. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Versículo 16. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui está em uma de suas prisões, enviando esta epístola, esta carta, à igreja que está em Filipos. Filipos era, na verdade, o que se considerou pelos historiadores da igreja uma mini-Roma, era uma província que haviam muitos romanos, oficiais da reserva do militar romana e muitos habitantes romanos ali em Filipos. O apóstolo Paulo tem a necessidade de enviar esta carta da prisão, dizendo que, olha, a prisão que me aconteceu contribuiu para o proveito do Evangelho e desta forma eu posso defender também o Evangelho de Cristo. Aqui estamos falando das heresias que ameaçam a unidade da igreja. E eu gostaria de citar o que está na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, editadas também pela CPAD, e reproduzido no Mensageiro da Paz, o nosso periódico mensal, órgão oficial da nossa igreja, no item 8 do Cremos, quando diz: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo,
coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos Fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Esta é a nossa definição, meus irmãos, de igreja, conforme está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12 e versículo 27, que nos diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Esta é a denominação da igreja. Esta é a nomenclatura da igreja. Nenhuma denominação pode arrogar para si exclusividade na salvação ou na pregação do Evangelho. Jesus certa vez disse à mulher samaritana em João, no capítulo 4, versículo 23, que é um texto até conhecido, mas vamos ler para não citar nenhuma expressão erradamente. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. A igreja é unida para adorar. Também, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, como convém andar na casa de Deus? A igreja como um corpo. Nesse tempo não havia templos erguidos, as igrejas se reuniam nas casas, mas aqui ele está falando da igreja como um corpo. Não é o corpo místico que nós chamamos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, também é um texto conhecido dos irmãos. Hebreus, capítulo 12, e o versículo 23, nos diz assim a palavra do Senhor: A universal Assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Isto é a igreja. São aqueles que são aperfeiçoados após a justificação efetuada pelo sacrifício de Jesus. Agora somos aperfeiçoados dia após dia até nos encontrarmos com o Senhor Jesus. No Apocalipse, o livro das Revelações, no último capítulo da Bíblia, versículo 17 diz: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Isto é, quem é a esposa? A igreja. A igreja não num sentido feminino, mas no sentido de unidade, de união. A igreja é a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro que aguarda o Cordeiro de Deus. Pastor Ezequias Soares, no livro de apoio, que é editado juntamente com a lição da Escola Bíblica Dominical, no capítulo 1, na página 17, no 3º parágrafo, ele nos fala do perigo daqueles que internamente se introduzem na igreja. E eu gostaria de aqui relatar o que o pastor Ezequias escreveu, aspas, os internos, isto é, os ataques internos, não é? São os que em nosso meio estão nas igrejas. Eles ousam questionar a doutrina e certos pontos doutrinários, até mesmo nos nossos púlpitos. Uma declaração de fé não deve ser de autoria particular,
pois ela expressa o pensamento e a vida diária da igreja ou denominação de uma determinada época. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil serve como proteção contra as falsas doutrinas e contribui para a unidade do pensamento doutrinário da igreja. Para que digais todos uma mesma coisa, como está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, e para a instrução dos novos convertidos. Mas o que se vê com certa frequência é que tais ensinadores se posicionam como alguém que tem autoridade sobre a igreja e não dão o mínimo respeito ao nosso documento, à nossa declaração de fé. Pastor Ezequias aqui sendo bem enfático na sua defesa e aqui nos trazendo, na verdade, a necessidade real de uma defesa da nossa fé. Infelizmente, hoje nós vemos em nossos dias pessoas que arvoram ensinamentos já há muito tempo desprezados pela igreja. Não é? O próprio pensamento judaizante que o apóstolo Paulo tanto combateu na Epístola aos Gálatas parece ter voltado com uma certa veemência nos nossos dias. Nós temos que ter consciência que os judeus que reconhecem a Jesus Cristo como Messias, aqueles que são chamados judeus messiânicos, os judeus que no tempo do apóstolo Paulo eram gentios e se converteram ao judaísmo e agora se fizeram cristãos, se reuniam nas sinagogas, ou até mesmo hoje aqueles de Israel que estão dispersos pelo mundo, que reconhecem a Cristo como Messias, esses têm uma prerrogativa dada por Deus para seguir em alguns costumes, mas reconhecem a Jesus Cristo como Senhor. Não é o caso daqueles que migram de suas igrejas e judaizam as suas igrejas, se dizendo agora uma espécie de judeus messiânicos. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, passamos aqui a leitura, Coríntios, no capítulo 7, e versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Ele estava falando isso acerca da observância ou não da circuncisão. Haviam aqueles que eram judeus que foram e receberam a Jesus e que foram circuncidados. Outros que nem passaram pelo judaísmo. E o apóstolo Paulo diz, não, cada um fique na vocação, falando de salvação, que foi chamado. Eu quero encerrar esse devocional deste primeiro dia do ano, trazendo aqui um pensamento do pastor Antônio Gilberto da Silva, na nossa concepção, um dos maiores teólogos que já pisou no nosso solo pátrio, quando ele disse certa vez: o homem vale pelo que pensa, pensa pelo que sabe, sabe pelo que lê. Então temos que nos instruir com a palavra de Deus para evitar as heresias e também para defender o evangelho que nós temos pregado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.